Uou! Muito boa tarde, Santa Catarina. O Clube da Bola tá na área, na NDTV Record, para todo o estado e também no ndplay.com.br. Num final de semana decisivo para o futebol catarinense. Amanhã teremos 6 partidas fechando a sexta e última rodada e definindo as vagas que restam para a próxima fase e também para o temido quadrangular de rebaixamento. Já garantidos na fase 2, aqueles clubes que vão viver um domingo mais leve. No grupo A, tudo definido, Brusque, Avaí, Camboriú e Concórdia classificados. Marcílio Dias e Joinville vão para o quadrangular perigoso. No grupo B, na moral, né? Balançando aqui o suspensório mesmo, só o Criciúma. Santa Catarina está muito perto, joga por um empate, mas na matemática ainda não garantido. Na briga ainda, Chapecoense barra Luz Amarela acesa. Figueirense, Carlos Renault, luz vermelha, já acendeu, tá piscando. Também no programa de hoje tem beach soccer, tem futsal, tem Paulistão na tela da NDTV Record e a participação, claro, da galera de casa. Nosso WhatsApp, nosso número de WhatsApp é o 48 991914706, já tá na tela e eu vou repetir para você marcar, tirar uma foto da tela, vou até fazer uma pose aqui então, 48 991914706. Manda uma mensagem pra gente, uma pergunta para os nossos comentaristas, a sua opinião sobre essa decisiva rodada, uma foto aí que se tirou aí no jogo, em casa torcendo, na arquibancada. Mancha, não tenho muitas fotos recentes, tem uma do ano passado, vale também, manda pra gente aí com o filhão, com a filhona, com a família, com o papai, com o tio, até com o cunhado, vale. Com a esposa, manda pra cá que a gente vai estar mostrando durante o programa. Deixa eu apresentar nosso time para esse primeiro tempo do Clube da Bola. Sérgio Badalotti, o Bédio Badagol, tá lá em Chapecó. Eu falei certo ali, Badá, garantindo mesmo ali só o Criciúma, o resto ainda na matemática, galera, tá na briga. Muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para ti, um abraço para o Emerson, o Cláudio, a todos os colegas e também aos nossos telespectadores. É isso aí. Chapecoense, por exemplo, não pode empatar, muito menos perder. Se empatar ou perder, corre risco de parar no quadrangular do rebaixamento. Precisa da vitória diante do Joinville para poder se classificar amanhã na Arena Condá. Mas o destaque aqui do Oeste é o Concórdia. Como você falou aí, está classificado para a segunda fase do Campeonato Catarinense, venceu o Figueirense, um jogo dramático por 1-0 no meio de semana. Esse era o objetivo do Concórdia, escapar do quadrangular de rebaixamento, já garantiu vaga na primeira divisão do ano que vem, ou na Série A, como queiram, já garantiu vaga no mata-mata e vai jogar agora contra o Barra fora de casa. Mas que vitória do Concórdia sobre o Figueirense coloca o Galo do Oeste na próxima fase do Campeonato Estadual. Mas a Chapecoense até agora, pouca gente, talvez ninguém, está satisfeito com o desempenho da Chapecoense até aqui no Campeonato Catarinense. Está deixando a desejar, por enquanto, o nosso Verdão. Vamos falar muito aí da Chape e do Concórdia hoje no programa. Alô, Concórdia! O Galo do Oeste vai acordar até um pouquinho mais tarde no domingo, porque, tá garantido na segunda fase. Emerson Luiz de Blumenau tá com a gente também. Emerson, a gente falou em tom de brincadeira em algumas oportunidades que o Campeonato Catarinense tem essas peculiaridades, né? Sempre um grande tropeça, um chamado, né? Time de médio porte, aqueles que não são tão tradicionais quando o assunto é conquista de títulos, surpreende. Isso sempre acontece, tá para acontecer? Não, já aconteceu na edição desse ano, hein? Boa tarde. É isso, boa tarde, Mancha, tudo bem? Boa tarde a você, ao Badá, ao Cláudio, aos demais e ao telespectador. Sempre acontece. O Joinville, apesar dos problemas internos, o Joinville é um grande do nosso futebol, um campeoníssimo e está no quadrangular da morte, assim como o Marcílio também é um time grande. E a gente tem um clube emergente que é o Santa Catarina, que de novo fazendo uma bela campanha, mas esse campeonato maluco, assim como a Chapecoense, apontada por todos nós como a principal favorita, aliás, é time de Série A do Campeonato Brasileiro, o Santa, ele pode ficar fora. Ele, mesmo invicto até aqui, na competição com 3 empates, e 2 vitórias. O empate, como você falou, classifica o Santa diante do Avaí, é aquela reedição da semifinal do ano passado, quando o Santa Catarina só caiu, não foi para a decisão, porque o Avaí eliminou o Santa dentro do Alfredo John Crick, lá em Rio do Sul, nos pênaltis, Mancha. Legal demais, o Emerson também fica com a gente pra gente bater papo aí sobre o Campeonato Catarinense. E aqui nos estúdios em Florianópolis, ao meu lado, Dr. Cláudio Caticarte. Um time também na foto.
daqui, falei da capital, né? A dupla da capital. Um tá bem na foto, o outro tá correndo perigo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Mancha. Boa tarde, Emerson Badá. E a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Pois é, o técnico Vaguinho Dias fez a sua caveira, como brincam a gurizada, a partir de ter que querer poupar num terceiro jogo, numa terceira rodada de Campeonato Catarinense. E o trabalho dele, em vez de todo mundo estar evoluindo, evoluiu e acabou caindo. Figueirense amanhã não depende só de si e a gente vai poder falar bastante sobre isso. Do outro lado, no Avaí, já tranquilo em relação à classificação, mas faço um alerta, a importância da ressacada. Para um começo de trabalho, com uma equipe jovem, essa sinergia com a torcida pode ajudar. Por isso seria importante chegar entre os 2 primeiros dessa competição, Manchado. Já te rebato uma pergunta para a gente já começar agitado. Não deu certo, Vaguinho? Chegou, a esperança, vai mexer, técnico experiente, vai organizar o Figueirense. Não deu certo, ele se atrapalhou, foi naquele jogo que ele poupou, né? Poupou o menino de 20 anos. Pô, quando eu tinha 20, jogava 2 partidas por dia. Não, e terceira rodada, né? O Vaguinho, as tomadas de decisões acabaram fazendo com que ele enfraquecesse o próprio trabalho e o time. Ele começou bem a competição porque enfrentou 2 adversários que ele tinha enfrentado na Copa Santa Catarina, que, convenhamos, não foi parâmetro. Foi importante, foi campeão, tá na Copa do Brasil, não jogava a Copa do Brasil desde 2022, mas enfrentou 3 equipes sub-20, Avaí e Chapecoense, e apenas Marcílio Dias e Joinville, a gente viu que tecnicamente como estavam abaixo. E ele enfrenta no início da competição Joinville e Marcílio, que coincidentemente já estão no quadrangular da morte, já vão disputar o descenso. Então foram os 2 jogos que ele venceu. Mas ele venceu mantendo uma espinha dorsal daquele time campeão da Copa Santa Catarina. A partir do momento que ele já quis antecipar trocas de novos jogadores, já foi um primeiro erro. Segundo erro, poupar numa terceira rodada sem nenhuma necessidade, ainda mexeu no lado esquerdo, enfraqueceu o lado esquerdo, que gerou os 2 gols do Brusque, por coincidência, né? Foi no lado enfraquecido. E no clássico, a gente tem informações até de bastidores que os jogadores, professor, vamos pesar com volantes nesse meio de campo, porque o gramado encharcado não vai dar jogo e a gente precisa aumentar a estatura do time. O que aconteceu no clássico? Os 2 gols, não pesou a marcação no meio de campo, falta gerada e a bola aérea acabou fazendo os 2 gols do Avaí. Então o próprio Vaguinho, viu, Mancha, tropeçou nas próprias ações e o time foi caindo, evoluiu. Para vocês terem uma ideia, no último jogo contra a equipe do Concórdia, 0 chutes no gol. O único que entrou não valeu, né? E corretamente anulado. Foram apenas 3, de 100 minutos, 3 finalizações. Mostra muito que não dava, não deu certo, como você perguntou. Não valeu. Vaguinho, infelizmente, claro, valeu apenas o título da Copa Santa Catarina, mas ficou nisso. Depois você vai falar do substituto de Vaguinho. Já você fala porque Renato Semensati já está com a gente também, sintonizado aqui no Clube da Bola, direto de Criciúma. Ele veio de branco da paz. Ele tá de boa, tá de buenas, único classificado, já classificado do Grupo B. Mas é importante, né, Renato? Não vai ir com time misto, nada. Será que o Eduardo vai mexer ou vai com tudo? Porque esse primeiro lugar no grupo tem vantagens. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Não só o primeiro lugar no grupo, né? Boa tarde aos colegas também. Não só o primeiro lugar do grupo, mas a questão é você poder ser o primeiro no geral. Porque o Brusque tem 11, o Criciúma tem 10. Se o Criciúma vence o Brusque, ele faz 13 pontos. E é líder geral. Depende do resultado do Avaí com o Santa Catarina, mas aí a decisão, se o Avaí ganhar do Santa Catarina, iria pelo saldo de gols, já que o número de vitórias estariam iguais. Mas uma recuperação boa do Criciúma, né? Depois de estrear com derrota no campeonato, não perdeu mais depois dali. E fez uma ótima vitória contra o Camboriú, jogando aí no estádio Heriberto Wilson. E o final da entrevista coletiva, quando terminou, o Eduardo Batista pediu para os repórteres que ele queria falar, e ele fez uma convocação ao torcedor, falando da importância do jogo, e fechou com uma frase que para mim é sintomática: nós colocaremos a força máxima possível. O que eu entendo que ele estava dizendo? Eduardo, 2 cartões amarelos, será preservado do jogo. Porque se tomar o terceiro, tem que cumprir automática. Se não tomar o terceiro, os cartões serão zerados para a próxima fase. Vagninho saiu com dores na posterior da coxa.
O clube ainda não divulgou se teve lesão. Não vai jogar. Outro que não deve jogar, provavelmente, Diego Gonçalves. Mas os jogadores que estão bem, né, e que não tiveram problema de lesão, absolutamente nada, ele vai colocar em campo porque entende que a vitória, a liderança geral do campeonato, traz as decisões para o Heriberto Wilson. E aí é uma grande vantagem. Tá certo, Renato fica com a gente pra gente falar de Campeonato Catarinense e demais assuntos, e eu faço novamente a convocação. Você pode participar do programa aqui no 489-9191-4706, inclusive participar da nossa enquete. Separamos os gols mais bonitos da última rodada e queremos a participação da galera. Primeiro gol, será que foi o gol do Jean Lucas, meia do Avaí? Vamos ver se já tem a imagem no ponto pra galera relembrar como é que foi esse golaço. Golaço, hein? Golaço. Acertou aí, canudo com a perna direita. Teve algum desvio ali, o lance foi muito rápido. Jean chuta muito veloz. Tive a impressão, não, foi diretaço. Essa tinha endereço completo ali, foi pro gol. Esse é o gol do Jean Lucas. Ou será que foi o gol do Diego Gonçalves, do Criciúma, que a gente já vai ver na sequência? Tá aí, ó. Vamos dar uma olhadinha, o jogo foi no Scarpelli. Vamos ver o Criciúma. Ah, pegou, né? É o contrapé do goleiro. Famoso, foi bem, bateu de esquerda lá no cantinho também, lá não dá pra pegar. Tentou pegar com a perna o goleirão ali, mas não teve jeito não. Esse é o gol do Criciúma, você pode participar, votar no gol do Tigre. Ou será que foi gol do Matheus Street, do Concórdia, que a gente vai ver já na jogada. Tá aí, ó. Esse é o gol do Concórdia também. Golaço, né? Ah. Golaço. Cláudio fez muito desse no Amador de São José. Tá, você pode votar aí, ó. Você pode votar hashtag Avaí, hashtag Criciúma ou hashtag Concórdia. Lembrando que tem que botar o acento direitinho na palavra, justamente para o aplicativo computar o seu voto. E vale mandar mensagem, vale mandar foto, vale mandar pergunta, vale mandar comentário e até uma reflexão sobre esse finzinho do campeonato. Seu time tá bem? Tá tranquilo nesse domingo? Ou tá na briga no domingo ainda? Vamos começar analisando aí a quinta rodada, essa rodada que passou e deixou a sexta rodada com emoção, né? Primeiro jogo que a gente tem aí, pode botar na tela pra mim aqui, aumentar um pouquinho aqui o TP pra eu ler qual é o primeiro jogo que a gente começa a nossa análise. Será então a gente vai de... Tá aí, ó, Marcílio Dias. É, o Marcílio Dias, ó. E, rapaz, que gol estranho, hein? Ah, foi aquele gol que entrou... Chamar o Emerson, então, pra analisar. O Marcílio Dias foi outra... Vou usar uma palavra forte aqui, Emerson Luiz. Que gol estranho. Sim? Vou fazer o seguinte, vou chamar o Emerson Luiz, vou usar uma palavra aqui pesada. O Marcílio foi uma decepção, Emerson, nesse campeonato, já que o time já está no quadrangular perigoso, aquele quadrangular que ninguém quer estar, não é um quadrangular bom, é o do rebaixamento. Foi. Só não foi na primeira rodada, quando jogou muito bem diante do Criciúma, com muita garra, um time muito determinado, mas caiu assustadoramente de produção. Sem dúvida nenhuma, o Marinheiro foi uma grande decepção. Tá aí uma expectativa muito alta, o torcedor comparecendo no estádio Dr. Ercílio Luz. A torcida do Marcílio é bem fiel, ela joga junto com o time, mas está preocupada, está decepcionada, porque o Marcílio corre riscos aí, junto com o Joinville, mais 2, de rebaixamento. Sempre é bom a gente destacar e lembrar, Mancha, 4 times, só um vai permanecer na Série A do ano que vem. 3 vão ser rebaixados para a segunda divisão, mas o Marcílio está devendo muito, tanto é que o Rogério caiu no colo dele, a conta, o Rogério caiu do meio da semana, não é mais o técnico do Marcílio Dias que procura um substituto. Figueirense, Joinville, Marcílio Dias, os 3 técnicos caíram. Emerson, a pergunta é mais ou menos parecida, já que a gente viu imagens de Marcílio e Barra. E o Barra, cara, campeão, tinha tudo para começar um 2026 diferente, tem o apoio lá que vem da Alemanha, a força que vem da Alemanha, mas deixou um pouquinho a desejar ou tá na briga ainda ali? Tá devendo, Mancha. Eu esperava mais do Barra por tudo que construiu no ano passado. O time venceu o Marcílio Dias e ficou vivo novamente no campeonato, tem chance de classificar, mas também tem chances de disputar esse quadrangular da morte, mas a gente esperava muito mais pela expectativa, por tudo que o time produziu no ano passado. Tá devendo também o Barra. Legal. Vamos falar de outro jogo da semana, um jogo que movimentou aqui a capital, o torcedor da capital, que foi Concórdia e Figueirense, né? O jogo foi no Oeste, mas torcedor ligado ficou muito triste com o que aconteceu. Começa então com o Badá, né? Badá,
Amanhã o Galo do Oeste vai acordar vai cantar um pouquinho mais tarde, porque tá tranquilo, tá classificado, tá de boa. Nesse domingo, fala pra gente. Eu acho que o Galo dormiu até mais tarde na sexta-feira, né? Esse jogo foi quinta. Na sexta-feira teve festa lá em Concórdia. O jogo foi quinta, exatamente, porque o Concórdia, né, a gente sabe das dificuldades. Teve um jogo do Concórdia com o Carlos Renault, que o Concórdia tinha 14 jogadores inscritos para o jogo. 3 no banco de reservas, eu acho que eram 3, 4 jogadores, 3 de 16, mais uns 3, 4 de 17 anos, e ganhou do Carlos Renault lá. Os pais foram chamados às pressas para levar de carro os jogadores para Brusque para poder dar time, para poder enfrentar o Carlos Renault, e ganharam. E aí ganharam esse jogo do Figueirense por 1-0. E aí acabou sendo decisivo, foi uma festa, principalmente da comissão técnica e dos jogadores, da diretoria, enfim, né? Porque o Concórdia evitou disputar o quadrangular da morte e se classificou com antecipação. Foi um jogo dramático, eu já voto no gol do Matheus Streit, né? Eu acho que é esse o nome do menino, que aliás é jogador do Criciúma, foi o primeiro gol dele como profissional e foi um golaço, né? Depois o Figueirense tentou reagir, o final do jogo foi dramático. Teve gol corretamente anulado pela arbitragem, era o Franciel, o árbitro, Rafael Trace no VAR, um lance muito, muito difícil, que o Silvinho dominou com uma mão e depois fez o gol, e aí o gol foi corretamente anulado, e teve um último chute do Figueirense, que a bola foi na garrafinha de água, aquela garrafinha de água que o goleiro coloca do lado da trave ali com uma toalhinha, e a bola passou raspando a trave, cara, mas por detalhes que não entrou, e aí mudaria toda a história do jogo e do Concórdia no campeonato, né? Mas o Concórdia teve raça, teve garra, segurou o resultado, um Figueirense pouco inspirado, é bem verdade, né? Mas uma vitória que foi muito comemorada, como deveria ser naturalmente, porque foi realmente uma façanha do Concórdia esta vitória e esta classificação para a segunda fase do Campeonato Catarinense. Mas bem rapidinho, quero fazer o registro agora, porque meu primo Douglas Fenker está com a família em Florianópolis, com a sua esposa Tânia, sobrinho João Pedro e o Guilherme. E aí eles foram almoçar lá no Mercado Público e tá lá, TV ligada no Clube da Bola. Ontem jantamos juntos, hoje ele está lá em Florianópolis. E chegou lá, deu de cara com um badazinho na tela, lá na televisão, acho que é no box 33, se eu não estou enganado. Então um abraço para o pessoal aí do Mercado Público que estão ligados aí no Clube da Bola. Obrigado pela audiência. Legal demais, né? E encontrar o Badá assim na tela já abre o apetite. Abre o apetite do cara nesse horário. Eu esqueci 3 coisinhas bem rápido. Primeiro, eu esqueci de perguntar pro Emerson, o gol mais bonito, Emerson, desses 3 que a produção separou da 5ª rodada. Matheus, golaço. Canhota na caixa, sem chance pro goleiro. Golaço. Matheus do Concórdia ganhou mais um voto. Segundo, o Badá contou a história, não vim para esclarecer, eu vim para confundir, né? O Badá contou a história do Concórdia com poucos jogadores e tal. É uma história legal de superação, mas não é o legal pro futebol, né, Badá? A gente sabe que não é o legal pro futebol. É aquela história da senhorinha que caminha 50 quilômetros, depois pega a bicicleta mais 20 quilômetros, atravessa o rio nadando para chegar na escola. Que história legal. Não é legal, né? Não é legal. Devia ter condições ali de estudar com mais facilidade, né? Podia ter dado uma zebra e já pensou, ia estar marcado no Brasil inteiro, o time de Concórdia que não tinha jogador. Pode falar, Badá. Tô dando aqui uma de... Não, isso aí é o reflexo da dificuldade que o Concórdia teve para montar time. Pegou aqui 3, 4 jogadores emprestados do Chapecoense, mais uns 3, 4 emprestados do Criciúma. Jogou com a Chapecoense, perdeu por 2-1, não pode utilizar os jogadores da Chapecoense. Perdeu para o Concórdia de 3-1, não pode utilizar os jogadores que estavam emprestados pelo Criciúma. Né? E muitos jogadores na primeira rodada não estavam inscritos no BID. A estrutura ainda agora está se tornando SAF, talvez vai melhorar a estrutura do Concórdia, mas até então era a diretoria do clube e não conseguiram registrar os jogadores a tempo no BID. Por isso que tiveram que buscar jogadores correndo assim, em cima da hora, para poder fazer 11 e colocar 3 no banco de reservas. E repito, jogadores de 16, 17 anos. Mas tudo devido às dificuldades que o Concórdia tem enfrentado até aqui, né? Talvez a partir de agora vá melhorar. E por isso que eu acho que engrandece ainda mais a conquista. Por essas dificuldades que o Concórdia teve em estar classificado já para a segunda fase, eu acho que valoriza muito e esperamos, né, que o Concórdia se organize, se estruture e que o torcedor dê mais apoio. Era um jogo decisivo contra o Figueirense, valendo vaga, principalmente depois que o Marcílio Dias perdeu. E tinha 800 torcedores no estádio, é muito pouco.
O esforço desse pessoal, do Henrique Barcelo, dos jogadores, merece um apoio maior por parte do torcedor lá de Concórdia. Legal demais. Uma coisa é certa, Badá, teremos em 2027 o clássico da linguiça. Agora, o clássico da capital, Dr. Cláudio Caticarte. Teremos? O que não foi dito ainda sobre esse último jogo que foi a derrota do Figueirense e causou toda essa situação para amanhã? Tá em risco, Mancha, tá em risco. Sobre o jogo, é importante a gente colocar, foi uma atuação constrangedora e patética do Figueirense, que teve 61% de posse de bola e a incompetência de ter finalizado apenas 3 vezes durante toda a partida, né? Já que a quarta que entrou foi bem anulado e realmente a imagem não foi tão boa, né? Mas deu para ver claramente que bate no braço do Silvinho, amortece para a bola ir para a rede. Figueirense teve muito pouca inspiração, foi um time muito espaçado. Sabe aquela coisa que a gente vê quando uma equipe tem compactação e vai evoluindo no campo, com tabelas, com jogadas coordenadas? Não, o Figueirense foi um time estéreo, né? A bola vinha para um lado, para o outro. O goleiro do Concórdia foi pouco provocado, né? Apenas 3 finalizações. Claro, aquela última que quase gerou o gol de empate do Dudu, né? Que acabou de canhota colocando a bola, como disse o Badá, bateu na garrafinha d'água, né? Então, a equipe do Figueirense que até fez uma escalação promissora, né? Com o Jorginho, o Rainan auxiliando no meio de campo, o Jean Mangabeira mais na marcação, os 2 alas um pouco tímidos, né, em termos ofensivos, mas era o que tinha para o momento, o principal e importante. E no ataque um jogador de referência, o Kaique com os 2 beiradas, Silvinho e o Felipe Augusto, mas não produziu, não fez nada. Foi constrangedor, como a gente colocou no jornal ND e no portal ND+, e não teve, vamos dizer assim, algo que a gente pudesse dizer, não, o Figueirense merecia uma melhor sorte. A equipe do Concórdia, com 39% de posse de bola, finalizou 7 vezes e 3 ao gol. Mostra muito a incompetência e a ineficiência desse time do Figueirense nesse jogo e já colocando, como você disse, vai ter clássico ano que vem. Se continuar com esse desempenho dos 3 últimos jogos, o quadrangular da morte é o caminho. E o gol mais bonito daqueles que a produção separou? É o gol do jogador da base do Criciúma, que está emprestado ao Concórdia, Matheus Straitz, pela dificuldade, né? Ele pegou de primeira, a bola foi na gaveta. Aliás, quando a fase é ruim, né? Contra o Figueirense, a única bola que efetivamente leva aquele perigo específico vai lá na Coruja. Acordou a Coruja. Acordou a Coruja. Deixa eu registrar aqui, professor Tadeu Costa, mandando a mensagem pra gente. Ele mandou uma foto aqui no Raízes do Kiko e da Ana e a foto na tela. Não tem como mostrar a foto, mas posso reproduzir. Tô com aquele meu jeitinho fazendo assim, ó. Tava comentando alguma coisa, fazendo uma pergunta pro Badá, eu acho, bem na hora que ele tirou a foto, eu tava fazendo esse movimento aqui. Agora sim, vamos pro sul do estado. Renato Semensati, o gol mais bonito, já para eu não esquecer, já vou te perguntar. E Camboriú e Criciúma, o Tigre jogou bem na 5ª rodada? Foi o melhor jogo do Criciúma fora de casa. Respondendo a sua pergunta sobre o gol, primeiro eu acho que o gol do Jean Lucas, o goleirão da Chapecoense aceitou, né? Mas disparado, o mais bonito, o gol do Matheus Streit ali, o garoto que é da base do Criciúma e tá emprestado para adquirir experiência. Olha, me surpreendeu o time do Camboriú, viu? Não tinha visto em campo a atuação do time do Camboriú. Me surpreendeu. Mas o Criciúma fez a sua melhor partida nos jogos fora de casa, né? Tinha jogado muito mal contra o Marcílio, contra o Joinville, embora tivesse buscado o empate, acabou não jogando bem. E o futebol tem das suas, né? O Criciúma estava melhor no primeiro tempo, estava próximo do gol, mas não fazia o gol. Aí o Vagninho, pelo jeito, sofreu uma lesão na posterior da coxa, 24 minutos, e saiu. Entrou o João Carlos, que é formado na base do Criciúma, mas já não é nenhum garoto, está ali nos 24, 25 anos. Opa, acho que tivemos um probleminha. Tem 2 assistências. Voltou o áudio. Pode falar, Renato. César Martins, agora o Criciúma tem 2 artilheiros. O Criciúma tem o César Martins e o Diego Gonçalves. Então o João Carlos, que era reserva, entrou em virtude da lesão do jogador, o Vagninho, e acabou fazendo a diferença no jogo, dando 2 assistências. No último lance do jogo, aí ó, o João Carlos dando outra assistência. No último lance do jogo, o Camboriú empata, faz o gol, mas ó, a bola sequer foi reiniciada a partida, então foi uma vitória sem sustos, mas foi um jogo interessante de se ver, viu? Me surpreendeu o bom futebol desse time do Camboriú.
Tá certo. Vou voltar para Blumenau, para o Emerson falar um pouquinho para a gente do Joinville, até já comentou um pouco. Joinville deixou a desejar mais uma vez, aí um dos grandes do futebol catarinense, mas faz tempo que dentro de campo não consegue desenvolver. Contra o Carlos Renault, vovô. E a matemática já disse, vovô, acredita rapaz, vai que dá uma loucura aí. E o Jack já tá no quadrangular do rebaixamento. Já tá. E, consequência, a Drica fechou um VT, inclusive um material, pro SC no ar, pro BG Estado, Joinville. A revolta do torcedor. Tá indignado. E, no final, claro, aquele ato que a gente tem que condenar, quebrando carro de jogador. Enfim, o atleta não quer perder, ele não tá em campo ali para entregar resultado, enfim. É qualidade, é pressão. Tem gente que consegue passar por isso e tem gente que não consegue. O certo é que o Joinville ele chegou na final da Copa Santa Catarina, um time grande como é o Joinville, mas ele penou para passar pelo Beck aqui, um time que tinha vindo da terceira divisão, estava na Série B, que virou SAF, mas que fez um bom campeonato e foi derrotado somente nos pênaltis pelo Joinville aqui no Complexo Esportivo do César. No final a gente viu que o Figueirense sobrou diante do Jack. Aí o Joinville, ele não trouxe grandes reforços e está pagando por isso. Tem as suas limitações técnicas e o Joinville passa por dificuldades. O Joinville vai ter que lutar muito para não ser rebaixado, mas no fim o Carlos Renault mereceu esse resultado, viu, Mancha? Se a gente analisar pelo segundo tempo, o time do Brusque acabou vencendo com esse gol. Que falha, hein? A bola atravessa e não vem com tanta velocidade assim. É um vacilo coletivo ali do Joinville de marcação, de atenção. E, novamente, a palavra de tensão, porque o time realmente está muito pressionado. Legal. A gente fica em Blumenau, pro Emerson falar do Brusque Santa Catarina, mas deixa eu mandar um abraço pro Buda, nosso telespectador, esse é o apelido dele nas redes sociais, mandou uma mensagem para mim, tava chateado, porque lá no início do campeonato a gente colocou o Brusque naquela nossa tabelinha lá, correndo por fora. E eu falei, tá correndo por fora. Ah, botaram o Figueirense como favorito, ou no segundo, acho que o favorito era a Chape, né? Era a Chape favorita. Daí quem tem muita chance estava Figueirense, Avaí, Criciúma, correndo por fora o Brusque e tal. E ele estava chateado, vocês botaram o Figueirense acima do Brusque, mas o Brusque vai mostrar. Mostrou, Buda, você estava certo. Brusque e Santa Catarina, o Brusque começou meio assim, mas está lá. E o Santa Catarina também com chances aí de permanecer para a segunda fase, Emerson. Sim, foi um grande teste aí, o principal até então para o Santa Catarina diante do Brusque, mas foi um jogo muito equilibrado, porque o Santa Catarina ele tem uma tendência muito ofensiva e o Brusque acabou encontrando dificuldades. Fez 1-0 com o Biel, cobrando pênalti, aliás, atenção para esse nome aí, clube grande aqui de Santa Catarina. Esse Biel tem muita personalidade, é um cara que, além de capitão, ele tem muita frieza, ele tem qualidade, ele pifa, ele bate bem na bola. E esse gol do Santa Catarina na insistência, muita ofensividade do time de Rio do Sul para buscar a igualdade. E no final, Mancha, um lance muito polêmico, um gol anulado, com inclusive a participação do VAR, porque o Santa foi para cima e por pouco não virou esse jogo lá na Arena Cima, no estádio Augusto Bauer. Mas na insistência o Brenner acabou empatando, saiu do banco. E é bom lembrar que o Santa tomou um gol no momento que estava bem no jogo, na falha do Kleberson, que agora está sendo chamado de Clebinho. Ele que é um volante com característica ofensiva, fez um baita campeonato estadual ano passado, junto com o Guilobo, que acabou indo para o Criciúma, e o Kleberson, ele sente a falta do Guilobo, que é um cara realmente com muita qualidade, tanto é que o Tigre foi buscar esse jogador. Mas ele saiu muito mal, você não pode sair, ainda mais num gramado desse que pode ser traiçoeiro, sintético, sair jogando no meio da defesa em diagonal, quando você tinha o lateral, o Coruja no lado, era só tocar a bola, receber ou dar um tapa para frente. Ele saiu, escorregou, perdeu, mas no fim o Santa acabou buscando esse empate. Mas, resumindo, o Santa pode ficar fora se não empatar, se não vencer o Avaí. É claro que depende de uma combinação de resultados, mas é uma loucura esse campeonato. É um time que está invicto, com 3 empates e 2 vitórias, mas pode disputar o quadrangular da morte. E o Brusque, acredito que também vai chegar, é um time que está arrumadinho, mas o Brusque encontrou dificuldades, tanto é que empatou em casa com esse Santa Catarina, que é um time realmente muito chato, mas no meu ponto de vista o Santa ainda tem um problema, falta alguém naquela cobertura na frente da área para a defesa, que é lenta, é uma defesa experiente, mas é lenta,
para ficar muito exposta. Por isso vai ser um bom teste com essa gurizada do Avaí com muita velocidade. Legal, a gente termina essa rodada de análises com Avaí e Chapecoense. Eu começo com o Cláudio, mas antes, lembrando, você de casa, você pode mandar uma mensagem pra gente. Vale foto, vale uma pergunta, uma reflexão, um comentário, um palpite aí pros jogos, quem vai, quem fica, no 489-9191-4706. Eu começo com o Cláudio, Avaí e Chapecoense. Na semana passada, Cláudio, a gente falou no clássico, né, que o Figueirense tinha mais chances com o Avaí, a molecada, era experiência contra a molecada, a juventude conseguiu a classificação. Conseguiu a classificação. Especificamente no jogo no Clássico, até relativizei essa questão da gurizada. Falei, né, do Thalisson, que acabou saindo, está indo para o futebol da Romênia, né, e ele foi requisitado aí pelo Red Bull Bragantino, mas a gente falava que ele já tinha participado em relação aí ao... jogou no Ceará, no próprio Red Bull, né, veio do Criciúma, já tinha uma rodagem, ou seja, já tinha uma certa experiência, o próprio Pedro Cuiabá, desde 2023 no Caxias. Então, a gente relativizou um pouco no Clássico isso. Agora, nesse jogo contra a Chapecoense, os dois zagueiros eram muito jovens, né? O Baldini com 18 anos, né? E o próprio Gabriel Simples com 21, né? Uma zaga foi bem jovem. Daqui a pouco o Badá também vai falar. Para mim, o primeiro tempo muito fraco, muito abaixo das duas equipes, em termos de produção, né? Até começou muito promissor, porque o Maurício Garcês teve um gol na cara ali, uma chance muito boa. Em seguida, o Walter Clar também, né? Deu a resposta por parte da Chapecoense. Primeiro tempo de muita luta, muito truncado, muito concentrado no meio de campo, com poucas finalizações, né, de ambas as equipes e poucas ações ofensivas. Agora, o segundo tempo, o Avaí foi melhor em grande parte do segundo tempo. Fez o gol, concordo com o Renato Semensati, teve falha do Rafael Santos, goleiro da equipe da Chapecoense, né? A bola foi em cima, apesar de um golaço do Jean Lucas, e o Avaí produziu até para vencer. E o que se encaminhava era uma vitória do Leão. Só que o que vem acontecendo nos jogos do Avaí é que o time, no final das fases, das etapas, primeira e segunda, vem caindo fisicamente de produção. E claro, teve um clássico, gramado encharcado, pouco tempo de recuperação. Início de campeonato, as equipes ainda se fortalecendo física e taticamente e tendo um crescimento nesse sentido, sentiu, e aí a Chapecoense com as trocas. Gostei muito da entrada do Robert, do próprio Rubens, e aí teve o cochilo da defesa, erro de comunicação. O próprio técnico Cauã de Almeida colocou isso entre o Otávio e o DG. Veio o cruzamento do Walter Clar, perna trocada pelo lado esquerdo, de direita, e achou o Rubens lá nas costas do DG e acabou tendo empate. Olha que o Rubens teve uma outra chance até de virar o jogo no final. O jogo ficou aberto, né? O Avaí poderia ter feito segundo, como a Chapecoense também poderia ter vencido. E nos números, no final, ambos finalizaram 11 vezes 50% de posse de bola. Nos números, o empate foi justo, mas o Avaí, grande parte do segundo tempo, pesou mais na defesa da equipe da Chapecoense, poderia ter saído com a vitória, escapou ali por pouco. E o legal, a sinergia que a torcida está tendo com esse time, entendendo o início, né, de trabalho de reformulação total, e por isso que eu chamei a atenção daquilo que a gente vai falar para o jogo contra o Santa Catarina, a importância do Avaí ficar nas primeiras colocações. E só uma correção, viu? O regulamento mudou do ano passado. As primeiras colocações, o primeiro colocado, ele garante o jogo final no próximo mata-mata. Para a final do campeonato, continua somando a pontuação. Então, claro que é importante você terminar em primeiro agora e continuar vencendo nos mata-matas para ganhar, aí sim, essa última partida em casa na final do Catarinense. Legal, vamos ver agora o lado do Badá. Badá, como é que o Gilmar, comissão técnica, a torcida, a imprensa viu esse jogo aqui em Florianópolis, esse empate? Empate amargo e mais uma atuação fraca da Chapecoense. O Cláudio resumiu bem que foi o jogo. Primeiro tempo horrível dos dois times. Coitada da bola, sofreu a bola. O primeiro chute da Chapecoense do gol foi do Walter Clar, 38 minutos do primeiro tempo, chutou e o Otávio defendeu. Então o Gilmar Dalpozo, a quem a gente respeita, tem um carinho enorme, um reconhecimento à história dele, uma gratidão enorme, colocou a Chapecoense na Série A, quarta tem estreia contra o Santos, mas parece que desaprendeu a ganhar do Avaí. 6 jogos consecutivos que não consegue ganhar do Avaí. 3 jogos o ano passado no estadual, os 3 empates. Perdeu as 2 na Série B. E agora tinha uma baita oportunidade, né, pelo investimento que a Chapecoense tem. A Chapecoense manteve a base do ano passado. Nós não estamos falando de Série A, estamos falando do Campeonato Catarinense. Esse aí é o primeiro chute, 38 minutos. Manteve a base do ano passado, aqueles que eles
que eles consideraram os melhores jogadores e contrataram outros para melhorar o time. E não consegue jogar. Aí uma falha do Rafael Santos, e não foi a primeira. Já tinha entregado um gol lá contra o Camboriú. É um goleiro que não transmite confiança. Calcule como é que não vai ser na Série A. Então, ano passado, jogava o Léo Vieira, nós pedíamos o Rafael Santos. Colocava o Rafael Santos, nós pedíamos o Léo Vieira. E tá os dois aí. Foi contratado o Anderson lá do Atlético Goianense. Mas não sei quando que vai ter oportunidade. Mas o Rafael Santos não tá jogando bem. E o Rubens ali, ó, colocou a mãozinha na orelha, isso aí pra imprensa de Chapecó. É pros corneteiros da imprensa de Chapecó. Vocês que corneteiram o Rubens, ali, ó, colocou a mão aqui, ó. Fez aqui, fez o gol e meteu a mão na orelha. Eu acho que é pra imprensa e pra uma parte da torcida. Tu viu, né? Ali, é claro. Craque, né, cara? Craque tem que fazer o gol e tem que se deitar. Até que enfim saiu um gol do Rubens, mas nada contra o menino, né? Tá ali, tá sendo aproveitado pelo João Oposto, ter a confiança do treinador. Mas uma atuação muito fraca. O presidente Alex Passo deu entrevistas ontem dizendo que ninguém está satisfeito com o desempenho. Se leva em consideração que são 20 dias de treinamento, 5 jogos, um atrás do outro. Algumas peças estão entrando, ainda não tem aquele entrosamento ideal, mas amanhã tem uma decisão. Precisa ganhar do Joinville. Então, o futebol ainda está deixando a desejar. Quero crer que vai melhorar o desempenho avançando no campeonato estadual. E até o Maringá deu uma entrevista dizendo que está difícil de manter os jogadores focados no estadual tendo uma estreia de Série A. Então, será que é isso? Será que é falta de foco? Agora, o desempenho até aqui em 5 jogos foi muito, muito baixo por parte do time da Chapecoense. Badá, vou te fazer uma pergunta que eu já imagino a resposta pelo teu comentário. Mas eu sou obrigado a fazer. A Chape está pronta para a estreia na Série A? Não, mais longe de estar pronta para a estreia. Muito longe, porque não tem algumas convicções, assim, sabe? No gol, por exemplo, é uma dificuldade. Lateral direita tá uma dificuldade. O Gilmar confia muito. Eu até agora não entendi a volta do Marcos Vinícius, com todo respeito ao profissional. Mas contra o Avaí teve que tirar no intervalo, né, cara? Colocar o Everton, que, sabe, veio para quebrar um galho ano passado. Não pode um jogador que veio assim para grupo se transformar em titular de uma hora para outra numa Série A do Campeonato Brasileiro. Walter Claro jogando pouco. O Jean Carlos, da Chapecoense, é o mesmo Jean Carlos do Criciúma. Até agora não disse a que veio. Aí no ataque é um problema sério. O Marcinho é homem de confiança do Gilmar Dalpozo, mas não consegue produzir, não consegue render. O Ítalo no lado esquerdo não joga com centroavante. Faz falta, em todo time faz falta um centroavante. Então está muito longe de estar pronto para uma Série A. E essas 5 primeiras rodadas, assim, o torcedor ficou meio que desanimado, assim, né, com o que viu até aqui. Mas claro, vai passar o jogo do Joinville amanhã, esperamos que ganhe. Né? E aí se começa uma mobilização, eu acho que interna, lá dentro do grupo, dentro do vestiário e entre os torcedores, porque daí é Série A, daí é um outro campeonato, daí é o filé mignon. Aí eu acho que vai aumentar até a intensidade, a disposição dos jogadores, jogar num outro ritmo, porque no Campeonato Catarinense até aqui tem deixado a desejar. Eu acho que vai melhorar, que vai engrenar, mas a gente tem que analisar aquilo que aconteceu até agora. E até agora o desempenho não foi bom. Legal, legal demais. Ó, aproveitando essa vibe dos debates, das análises para um momento mais descontraído agora no Clube da Bola. Bora com os 5 mais da semana. Nossa produção separou os lances mais curiosos da rodada do Catarinense. Pode rodar. Ainda é janeiro e o estadual já tá quase na fase quente? Meu Deus do céu, chama o VAR para ver se tá certo isso aí. Quer dizer, só se tiver cabine disponível. Enquanto isso, vamos para os 5 lances da semana que talvez você não tenha visto. Até porque teve clássico da capital, com tudo que um jogo desses pede. Estádio cheio, reclamação de arbitragem, chuva até não querer mais. Quando tá só começando, é tempo de sentir saudade. Olha o abraço quase carinhoso do DG e do Marcos Vinícius. Eles eram companheiros de leão até poucos meses atrás. A coisa muda rapidamente, né? E não foi o único enrosco da rodada. O Rickson do Jack e o Cássio do Carlos Renault também se engalfinharam. O atacante do vovô testou se a grama da arena estava macia. E os ânimos no jogo dos desesperados estavam exaltados. Sobrou pescotapa e empurrão. Eu acho que o pessoal entendeu errado essa faixa da torcida. É luto, gente, de estar enlutado. Era para lutar em campo, calma aí.
Sobrou até para o árbitro Fernando Henrique de Medeiros Miranda. O Tinoco não gostou nada de receber o cartão vermelho e descontou tudo no cartão amarelo. Só não foi expulso de novo porque já estava na rua. Quem está na rua também é o técnico Vaguinho Dias do Figueira. Ele foi demitido depois da derrota para o Concórdia. Mas olha o golaço que rendeu a demissão do treinador. O Matheus Streit já está concorrendo ao gol mais bonito do estadual. Ah, se ele tivesse dado umas dicas pro Denner, companheiro dele de time. Tá aí, legal a reportagem do Eduardo Florão. Vamos dar uma olhadinha da nossa enquete. O gol mais bonito, será que foi do Avaí? Do Concórdia? Do Criciúma? Pode colocar na tela aí a primeira parcial, galera, votando aí no gol mais bonito. O Clube da Bola, os comentaristas elegeram o gol do Concórdia. Tá aí, hashtag Avaí, hashtag Criciúma ou hashtag Concórdia, todo mundo com o Criciúma, não, duvido. Criciúma não ganhou nenhum voto. Vou votar aqui, no intervalo eu vou votar no gol, era o gol do Jean, né? Não, do Jean é do Avaí. O Avaí tá com 46,2 na segunda posição e o Concórdia liderando, Matheus Streit com 53,8. Galera, curtiu mesmo a bomba de esquerda na vitória do Concórdia, 1-0 diante do Figueirense. Antes do intervalo, tem um recadinho do Dr. Vinícius Bion, conselheiro estadual do esporte, representante das federações esportivas de Santa Catarina, mandou um vídeo pra gente bem legal. Alô, doutor! Diz aí, Bion. Alô, Mancha e toda a galera do Clube da Bola, a maior audiência esportiva de Santa Catarina. O Conselho Estadual de Esportes aprovou na última semana o Regulamento Geral dos Jogos Universitários Catarinenses de 2026, que vão acontecer lá na cidade de Chapecó no mês de julho. Mas a grande novidade para esse ano é a primeira edição do Jux Praia, competição seletiva para o Jubes Praia da CBDU, com a inclusão de 8 novas modalidades esportivas. O basquete 3x3 e o vôlei de praia, que já são modalidades olímpicas, o vôlei em quarteto, o fute-mesa, o fute-vôlei, o beach tênis, o beach soccer e o beach hand também. Essa parceria entre o governo do estado, através da FESPORT, e a FCDU, traz um calendário esportivo universitário ainda maior. É só sucesso. Obrigado pelas informações, doutor Vinícius Bion, atualizando as informações do esporte de Santa Catarina. Teremos festa, então, do esporte lá em Chapecó, legal demais. Rápido intervalo e a gente volta para falar mais do Campeonato Catarinense. Ainda hoje tem futsal, beach soccer, Paulistão na tela da NDTV Record. Tem jogo do Timão, hein? Daqui a pouco a gente volta.